Olá pessoal, como estão por aí? Eu sou a Gislene e esse aqui é o nosso projeto Coffee and Work e nós estamos aqui para contribuir com mais um vídeo na nossa série sobre ergologia, essa perspectiva pluridisciplinar sobre o trabalho que tem tantos conceitos ricos que podem nos ajudar a repensar o nosso trabalho. Afinal, esse é o principal objetivo que a gente tem aqui com o projeto Coffee and Work. Você é nosso convidado, como de costume, a navegar por esse universo da ergologia e conhecer um pouco mais sobre essa proposta. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de corpo-si. Então, vem com a gente! Olá pessoal, então conforme a gente comentou na nossa introdução, hoje a gente vai falar sobre o conceito de corpo-si. Mas, como de costume, a gente vai deixar o convite para vocês que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal. Por favor, inscrevam-se, curtam o nosso vídeo, porque é o jeito que a gente tem para saber como é que as coisas estão andando. E compartilhe esse vídeo com quem vocês quiserem, porque afinal de contas, quanto mais gente conhecer a ergologia, melhor para todos nós. Bom, conforme então a gente comentou, o nosso conceito de hoje é o conceito de corpo-si, ou em francês, corps. É um conceito que o Yves Schwartz desenvolveu e que ele publicou pela primeira vez em 1987 no artigo Trabalho e Uso de Si. Por que esse conceito surgiu e por que ele é importante? Bom, o Yves Schwartz, como a gente já colocou, ele é um filósofo influenciado muito pelo Georges Canguilhem, que foi um médico e filósofo também. E uma das questões principais é a gente entender quem é esse ser que trabalha. Quando a gente quer repensar o trabalho, lembra que a gente falou no vídeo sobre competência, de que a gente não pode olhar só para o ato, mas a gente precisa olhar para o ator? Quem é o ator? O ator é esse corpo-si. Esse ator somos nós. Nós, enquanto realizadores, enquanto pessoas que vivem a atividade. Mas então, por que criar um conceito de corpo-si? Bom, primeiramente, a proposta do Schwartz tem relação com evitar o uso da palavra sujeito ou da ideia de subjetividade. E por que ele opta por essa questão? Porque já tem várias teorias que adotaram essas terminologias para falar das pessoas, para tratar desse humano que age enquanto trabalha. E o que ele queria trazer era justamente esse componente da renormalização, essa capacidade que a gente tem de fazer as coisas diferentes. O Yves Schwartz ele queria com esse conceito romper com uma ideia de certa maneira redutora nossa do humano, enquanto reprodutores daquilo que nós aprendemos, daquelas experiências que nós temos. E para isso então ele trouxe esse conceito de corpo-si. Mas como assim? Então vamos lá. Por que usar o conceito de si? Isso tem relação com a definição de atividade que o Schwartz traz. A atividade é entendida como o uso que nós fazemos de nós a partir do uso demandado pelos outros. Ou seja, aquele conceito de uso de si por si, uso de si pelo outro. Então parte do princípio de que nós fazemos uso de todo o nosso arcabouço de conhecimento, de todo o corpo, de tudo que a gente traz conosco, a fim de atender aquilo que os outros nos pedem, né? O conceito básico de atividade. Depois de um tempo, o conceito começou como uso de si por si e uso de si pelos outros. Depois de um tempo, o Yves incluiu a ideia de dramática, na dramática dos usos de si, que é justamente para, de novo, destacar essa atuação singular que todos nós temos e trazemos quando realizamos a nossa atividade. Então, o corpo-si vem com esse propósito por um lado, incluir todas essas dramáticas e, por outro lado, entender que esse humano que trabalha, ele transcende, né? Ou como ele mesmo usa, ele transgride qualquer limitação biológica ou histórica. Não tem como a gente dizer o ser humano é um ser histórico ou é um ser biológico só. O humano transcende essas dimensões justamente porque ele vive as experiências da sua vida de maneira singular.
Então é por isso que quando o Schwartz vai falar como a gente pode abordar e entender esse corpo si, ele vai dizer justamente que a gente tem essa dimensão biológica desse corpo orgânico que um dia vai se extinguir, mas a gente tem esse corpo orgânico, ele se submete a questões históricas, porque nós nascemos numa família que fica numa determinada região, que tem determinados hábitos, que vive num determinado momento. Tudo isso impacta esse corpinho orgânico aqui. E por fim, como essas coisas acontecem, vai depender de cada um de nós. A nossa apropriação singular desse corpo biológico e do corpo, dessa questão histórica que se impõe, é justamente aquilo que nos torna únicos nisso tudo. Por quê? É nesse conjunto que não tem um limite muito claro que a gente consegue enxergar a potência de renormalização. Então isso é muito interessante para a gente pensar e ao mesmo tempo é muito desafiador. Por quê? Isso determina que a gente pensa as pessoas sempre com a possibilidade de construir resultados diferentes. A gente não entende que as pessoas são uma mera síntese do contexto, né? Do corpo com o contexto. Não. A gente pode sempre aprender. A gente, quando vai fazer atividade, independente se ela for de trabalho ou outra atividade humana, a gente pode escolher como vai fazer. E essa escolha é o que determina esse corpo si como único e como possível de seguir os mais diversos caminhos para construir essa realidade. Então, quando a gente escolhe olhar para o humano que trabalha como corpo si, a gente está vendo ali um ser complexo que não é determinado pelo meio só, mas que responde a esse meio a partir de toda a sua possibilidade de renormalizar. O meio impõe uma série de coisas, o meio é formado por uma série de normas. Mas nós temos a possibilidade de renormalizar. É uma questão de escolha e de como a gente se enxerga nesse processo. Então a gente não pode aceitar essa compreensão de que as pessoas estão presas num contexto e que elas não conseguem sair. Claro que isso é uma visão libertadora do indivíduo, que vai responder e vai ter possibilidade de responder de maneiras diferentes. Isso não quer dizer que então, uma pessoa que está no meio opressor, ela vai conseguir se desenvolver. Possivelmente vai ter algumas questões que ela vai precisar de alguns outros incentivos, algumas outras questões que façam com que ela tenha essa possibilidade. Mas a questão é que não é impossível. E por isso que a gente consegue enxergar algumas pessoas tendo respostas diferentes das outras, as mais diversas situações. Porque esse corpo si, ele é complexo e ele não se explica a partir de uma única dimensão. Se eu olhar só para a questão histórica, eu estou mutilando de alguma maneira esse corpo si, esse olhar e essa complexidade que eu atribuo a esse sujeito, a essa pessoa, a esse corpo. A gente não pode reduzir o corpo a esse aprendizado histórico. A gente não pode eliminar isso, não pode desconsiderar. Claro que tem questões biológicas que vão influenciar na apreensão histórica e na experiência singular. Por isso que a gente não pode olhar nenhum desses três pontos isoladamente, porque as questões de como o nosso corpo é, biologicamente falando, vão ser âncora para a gente pensar e entender essa imposição que o meio ou que essa questão histórica impõe para a gente, mas essa apreensão é sempre resultado da nossa reflexão particular, singular, em um dado momento, em uma dada situação. Então, o conceito de corpo si ele é rico por causa disso. E eu imagino, só que é importante destacar que ele não é simples de ser aplicado. Existe uma necessidade muito grande de a gente enxergar a outra pessoa dessa maneira e não enxergar ela de maneira limitante. Isso é um desafio, especialmente no nosso tempo em que a gente tem tantos critérios que determinam tantos papéis sociais, não que eles não sejam existentes ou que eles não sejam necessários, mas a gente não pode reduzir o corpo si a esses papéis. Isso é uma parte das normas com as quais nós temos que lidar. Então, essa empatia e esse olhar que a gente precisa desenvolver de respeito ao outro é o principal ponto desse conceito de corpo si. É um ser complexo, é um ser que traz muitos saberes, é um ser que traz uma história particular
que traz uma história coletiva e que nessa construção com o outro produz mudanças ou estabilidades para o nosso tempo. Essa é a síntese que a gente pode fazer aqui sobre o conceito de corpo-si. Se ficar alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo sobre algum dos conceitos da ergologia. Fiquem bem, gente!